Em 2015, grandes reservas de petróleo foram descobertas na plataforma marítima da Guiana, país vizinho da Venezuela. Estimativas preliminares indicam volume de cerca de 13 bilhões de barris, similar às reservas do Azerbaijão. Gigantes estrangeiras de energia logo começaram a explorar os campos de petróleo offshore do país. ExxonMobil, Total e Sinovac tiveram participação essencial nos projetos. Uma chuva de dinheiro caiu sobre o país, que tem uma população de pouco mais de 800 mil pessoas. Um dos países mais pobres do mundo teve o crescimento mais rápido do produto interno bruto global, com 43% só em 2024. O produto interno bruto per capita em 6 anos disparou para 31 mil dólares, mais do que na Polônia e no Kuwait, e o mesmo que em Portugal. Mas como alguns de vocês sabem, se o seu vizinho for um canalha, ele não vai deixar você viver em paz. A Venezuela tem reservas de petróleo 23 vezes maiores que as da Guiana. Assim que Nicolás Maduro descobre ouro negro no país vizinho, lembra que Bogdan Khmelnytsky assinou com Hurich. Peço desculpas. Ele lembra que os britânicos erraram ao traçar a fronteira nessa área. Em 2023, Nicolás Maduro faz um referendo perguntando aos venezuelanos se querem devolver as terras ancestrais de Essequibo ao controle de Caracas. Essa região cobre mais da metade da Guiana e toda a plataforma de petróleo com apoio venezuelano. Em 2024, Maduro anuncia a criação do estado Guiana Essequibo e até nomeia um governador para ele. E não para por aí. Caracas constrói bases militares e desloca tropas para a fronteira com a Guiana. Em 2025 começam os primeiros confrontos. Soldados venezuelanos ferem 6 soldados da Guiana. Em 1º de março, um navio de guerra da Venezuela entra nas águas territoriais da Guiana e realiza manobras perto da plataforma da ExxonMobil. Não é difícil imaginar como tudo isso teria terminado se, no final de março, Marco Rubio não tivesse chegado à capital da Guiana, Georgetown, com uma mensagem clara: nós vamos ajudar a proteger a sua integridade territorial. Vocês já sabem, Trump acusa a Venezuela de traficar drogas para a América e manda afundar barcos suspeitos na região. Embora, é claro, o verdadeiro motivo para a aproximação da Marinha dos Estados Unidos da América às fronteiras da República Bolivariana e o anúncio da Operação Lança do Sul não tenha sido o narcotráfico. E nem se trata da Guiana ou da ameaça à sua extração de petróleo. Simplesmente os Estados Unidos de repente se lembraram de que são o policial do mundo. E admito, fico sinceramente feliz com isso. Consideramos todas as opções e acredito que uma operação terrestre seja a próxima. Acho que não haverá problemas para obter a autorização do Congresso. Aliás, não tenho certeza se uma declaração formal de guerra será realmente necessária. Podemos simplesmente matar as pessoas que participam do tráfico de drogas para o nosso país. Ok? Nós vamos matar todos eles, até a morte. Claro, né? Os Z que vê em meus vídeos provavelmente vão logo comentar algo sarcástico. Fico feliz com a preparação de uma operação contra o regime de Maduro, mas condeno a invasão russa na Ucrânia. Com certeza vão adicionar o comentário favorito deles. Ah, isso é diferente. Depois falamos mais sobre esse meme nojento e mentiroso de isso é diferente. Por ora, é importante destacar que a administração de Donald Trump busca restaurar o status quo na América do Sul, considerada sua esfera de interesses. Embora o vídeo foque na perda de mercados de petróleo pela Rússia, uma possível operação contra Maduro é relevante para nossa região e para Trump, não porque o petróleo venezuelano inundaria o mercado após a queda do regime. Se esse fosse o objetivo, Trump teria aceitado a oferta de Nicolás Maduro de abrir os maiores campos de petróleo venezuelanos às empresas americanas. Isso é para quem pensa que os Estados Unidos querem os recursos dessa república. Não, o confronto com a Venezuela é, antes de tudo, político. Trump, seja por iniciativa própria ou por recomendação do Grupo Linha Dura em sua administração, ao pressionar Caracas, está principalmente enviando um sinal aos adversários dos Estados Unidos, principalmente à China. A mensagem é facilmente compreendida. A América não vai tolerar em seu hemisfério regimes autoritários pró-China e pró-Rússia que promovem uma desestabilização aberta e ameaçam os investimentos americanos. Isso foi praticamente declarado na fala do ministro da Guerra, Pete Hegseth. Nesse contexto, destaca-se a reação da China e Rússia à situação no Mar do Caribe. Pequim oficial, é claro, se posiciona contra as operações excessivas dos Estados Unidos da América contra a frota de um Estado soberano. O que seriam operações excessivas é difícil dizer. Como um dos maiores fornecedores de armas para a Venezuela, a China vendeu mísseis antinávio C-802A com alcance de até 180 quilômetros ao país. Além disso, o Império do Meio apoiou a defesa antiaérea de Maduro, vendendo modernos radares de longo e médio alcance,
como o J-Bug 27A, que detecta aviões stealth, e sistemas de alerta para alvos baixos, como mísseis de cruzeiro. Mas aqui está o que é interessante. Após o ano de 2023, a China recusa abruptamente a exportação de armamentos para a Venezuela. Logo após Maduro iniciar a preparação para invadir a Guiana, ficou claro que as possibilidades geopolíticas de Pequim são bem limitadas. Ele sabe que os Estados Unidos da América podem ver o aumento das entregas como agressão. Como sabemos, Maduro, sentindo-se ameaçado, pediu este ano o descongelamento das entregas. Com o aumento das forças americanas no Caribe, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, pediu à Rússia, China e Irã apoio para reforçar seu enfraquecido poder militar, incluindo radares, reparo de aviões e possíveis mísseis. Sim, se Pequim, com suas capacidades, não respondeu ao apelo de Caracas, então Putin, contando em envolver os Estados Unidos em um confronto sangrento com a Venezuela, imediatamente começou a fornecer armas para a República Bolivariana. Sabemos com certeza sobre o fornecimento dos sistemas de defesa antiaérea Pantsir e Buk M2. O que o avião de transporte russo Il-76 trouxe da segunda vez, nós não sabemos ao certo. Moscou sugeriu possível transferência de mísseis de ataque, aparentemente antinável. Washington, é claro, percebe todas essas entregas e até expressa séria preocupação, mas até agora não tomou medidas de retaliação. Quero acreditar que seja só por enquanto. De qualquer forma, o fornecimento de 2 sistemas de defesa antiaérea não representa uma grande ameaça para a frota americana. Isso significa que Trump pode continuar a exercer pressão. Além disso, a Operação Militar Lança do Sul já começou, porém, ainda é difícil prever como terminará. Na imprensa circulam rumores de que Maduro está disposto a deixar o cargo em troca de anistia total. Porém, a mobilização que ele anunciou na semana passada no país contrasta com rumores na imprensa sobre Maduro querer renunciar. O ditador venezuelano pode esperar superar a ameaça, pois o grupo de ataque dos Estados Unidos da América não prevê operações terrestres. Perto da costa da Venezuela está o porta-aviões Gerald Ford, com 75 aviões, 3 destroyers Arleigh Burke, 3 navios de desembarque e um submarino a bordo. 10 caças F-30 e 5 bombardeiros B-1 Lancer e drones MQ-9 Reaper também foram transferidos para a base aérea em Porto Rico. O número total de militares envolvidos é de cerca de 10 mil pessoas. A frota que está na costa da Venezuela pode lançar em um único disparo de 90 a 160 mísseis de cruzeiro Tomahawk. No geral, as forças são bastante sérias, mas isso claramente não é suficiente para uma operação terrestre. A Venezuela está realizando exercícios militares em grande escala. Segundo informações, o objetivo deles é aumentar a capacidade de defesa do país e fortalecer a proteção do seu espaço aéreo contra uma possível agressão estrangeira. Cerca de 200 mil militares das Forças Armadas, milicianos e policiais participam das manobras. Também participam dos exercícios figuras públicas ligadas ao governo de Nicolás Maduro. A liderança da Venezuela segue se preparando para a possível escalada após anúncio da Operação Lança do Sul, realizando grandes exercícios. A defesa antiaérea é prioridade, pois em Caracas acreditam que Trump ordenaria primeiro uma zona de exclusão aérea sobre a República. Como já disse, uma operação terrestre com forças americanas é improvável. O navio motor vessel Ocean Trader, visto na Venezuela e conhecido como navio fantasma das Forças Especiais dos Estados Unidos da América, indica que, em algum momento, os Estados Unidos da América poderão intervir no país. Ou seja, o cálculo do Ministério da Guerra deve ser este. Na primeira etapa, usar Tomahawks para atacar centros de comando e sistemas de defesa antiaérea, depois impor uma zona de exclusão aérea sobre a Venezuela e, em seguida, empregar forças especiais para prender Nicolás Maduro, esperando que as primeiras fases causem caos e insatisfação entre as elites políticas. Ainda mais porque os Estados Unidos da América já tentaram capturar o presidente da Venezuela. Em 2020, durante o primeiro mandato de Trump, 60 venezuelanos sob a supervisão dos Boinas Verdes tentaram realizar uma operação para capturar ou eliminar Nicolás Maduro. Desde cedo, a operação não saiu como planejado. Os soldados das Forças Especiais Americanas foram capturados e condenados a 20 anos de prisão na Venezuela. Donald Trump terá sucesso na segunda tentativa? Ainda é difícil dizer, mas esperamos o melhor. Todos os militares do mundo temem o poder do Igla-S, e nós temos pelo menos 5 mil desses mísseis antiaéreos. Quem não entendeu, entenderá. E esses são dispositivos simuladores. Bem, agora surgem 2 perguntas. A primeira, por que deveríamos nos importar com o que está acontecendo do outro lado do mundo?
Ainda mais porque, como eu disse antes, é improvável que o plano de Washington seja colocar o petróleo venezuelano no mercado. É importante considerar que, em qualquer cenário, a recuperação da produção de petróleo levará mais de um ano, pois toda a indústria petrolífera da Venezuela está em sério declínio. Mas aqui a questão é outra, é que, na geopolítica, as leis da natureza ainda não foram revogadas por ninguém. Infelizmente, ninguém revogou mesmo. E uma demonstração bem-sucedida de força por parte dos Estados Unidos da América não é apenas um ato de intimidação, mas um sinal para todos os participantes do sistema. Ainda é preciso levar os Estados Unidos em consideração. E nesse sentido, Trump, que vocês sabem que eu gosto de criticar, pode acabar sendo uma pessoa capaz de restaurar não só a autoridade do seu país, mas o status quo, onde os Estados Unidos da América são o árbitro nas relações internacionais e estão prontos para usar a força contra aqueles que violam os princípios dessas mesmas relações. Mas aconteceu que justamente as abordagens agressivas de Donald funcionaram, e o 47º presidente dos Estados Unidos da América conseguiu forçar a Índia, mesmo que não muito disposta, a reduzir as compras de petróleo russo. Pelo menos, as maiores refinarias indianas, pelo que sabemos, não estão fazendo pedidos para comprar Urals para dezembro. A Arábia Saudita, ao perceber as atitudes de Doni, reduz rapidamente os preços do petróleo e oferece descontos. E a China, sendo queira ou não uma economia de mercado, começa a reduzir as importações de ouro negro da Rússia, passando a comprar hidrocarbonetos do Golfo Pérsico. Isso não quer dizer que Nova Delhi e Pequim vão parar de usar o petróleo russo de imediato. Confiar nisso, dado o uso de petroleiros fantasmas pela Rússia, é ingenuidade. De qualquer forma, isso gera custos para Moscou e Putin terá menos dinheiro. E isso é bom, concorde. Além disso, o ditador do Kremlin anunciar uma visita à Índia pela primeira vez desde 2021 mostra que a situação está complicada. Mas se Trump resolver o problema com Maduro em breve, isso só vai aumentar sua influência. E, sem dúvida, vai minar a autoridade de Pequim e Moscou, que são aliados do regime autoritário na Venezuela. Vamos torcer por Doni e acreditar que, ao preparar a Operação Lança do Sul, eles também criaram na Venezuela uma base política para a rápida transição após a queda de Maduro. Ainda mais porque a política venezuelana Maria Corina Machado, que recebeu o Prêmio Nobel da Paz, realmente conta com grande apoio na República Bolivariana. O principal é que Trump não recue, pois isso afetaria seriamente a autoridade dos Estados Unidos. Como dizem, é a lei da selva. Aqui está a segunda pergunta da comunidade Z. Quais seriam esses 2 pesos e 2 medidas da minha parte? Em que os Estados Unidos da América são melhores que a Rússia se Washington quer fazer sua própria operação militar especial na Venezuela e eu apoio isso? Bem, permita-me responder com uma referência histórica. Não vai demorar muito. Imagens mostram reunião de emergência de parlamentares iranianos, onde Saddam Hussein, recém-chegado ao poder, lê nomes dos deputados que devem sair do plenário. Como você pode imaginar, esses políticos não leais a Saddam desapareceram, assim começou uma das ditaduras mais terríveis da história do Oriente Médio. Saddam Hussein instaurou um regime que cometeu genocídio contra seu povo. Na Operação Anfal, o exército matou até 182 mil curdos iranianos. 700 mil desse povo serão enviados a campos de concentração. Na Operação Anfal, as forças de Hussein usaram agentes tóxicos como sarin, tabum e VX contra seus próprios cidadãos. Assim como na guerra Irã-Iraque, Hussein dará ordens pessoais para usar agentes tóxicos. Isso terminará com a invasão do Kuwait, de onde o exército de Saddam será expulso por uma coalizão liderada pelos Estados Unidos da América em 1991. Nos 12 anos seguintes, o ditador iraquiano fortalecerá seu culto à personalidade, reprimirá dissidências, seguirá o genocídio de curdos e xiitas e atacará aviões britânicos e americanos que tentavam fechar o espaço aéreo do Kurdistão iraquiano. Em 98, ele expulsa todos os observadores da Organização das Nações Unidas para a não proliferação de armas químicas, o que se tornou um sinal realmente alarmante. E depois disso, vocês já sabem o que aconteceu. Sim, quando os emerdas precisam justificar a invasão da Rússia na Ucrânia, eles frequentemente citam a invasão dos Estados Unidos da América no Iraque e usam de forma irônica a frase: "Você não entende, isso é diferente".
Na verdade, acho que o uso desse meme muitas vezes é totalmente inadequado, porque realmente tudo se entende por comparação, e a invasão do Iraque, ao contrário da invasão da Ucrânia, é realmente algo completamente diferente. Acima, expliquei de forma muito superficial qual é a diferença. E a tentativa de afastar o ditador Maduro, um homem que levou um dos países mais ricos em petróleo a uma crise de muitos anos, usurpou completamente o poder, matou e torturou mais de 300 opositores, destruiu qualquer vestígio de eleições e estava se preparando para invadir um país vizinho. Isso também é diferente. Mas eu não estou tentando mais uma vez desmascarar a propaganda russa. Na verdade, eu queria lembrar vocês de que o mundo, depois da invasão dos Estados Unidos da América ao Iraque, simplesmente se tornou mais seguro. E não só porque caiu um dos regimes mais cruéis do planeta, mas também porque os Estados Unidos da América demonstraram que possuem tanto poder que conseguiram destruir o maior exército do Oriente Médio em apenas 20 dias. Muitos eram contra a intervenção, criticavam os Estados Unidos da América e tinham razões para isso. Só que, 22 anos depois, nosso planeta está à beira da Terceira Guerra Mundial e a retórica nuclear entrou tanto no cotidiano de alguns líderes mundiais que ninguém mais presta atenção nisso. E tudo isso é justamente o resultado do fato de que os Estados Unidos, como muitos queriam, se afastaram do papel de líder mundial e gradualmente perderam tanto a superioridade militar total quanto a superioridade política. Claro, talvez isso agrade a alguém, mas isso pode acabar em um grande derramamento de sangue, embora ainda haja esperança. Espero que uma operação bem-sucedida contra um ditador enlouquecido que planejava ocupar um país vizinho ao menos assuste canalhas tão insanos quanto Maduro. Mas o tempo dirá.